Olá, formado na segunda turma do curso de jornalismo do Mackenzie, ele passou por diversos veículos de comunicação. Entre eles, Rádio Eldorado, Rádio Band News FM e Rádio USP. Na área de assessoria, trabalhou na GW Comunicação Integrada e no grupo Impress. Exerceu funções como redator, editor de texto, repórter, apresentador e assessor de imprensa. Numa mudança total de carreira, hoje ele é adestrador de cães. O programa Memória do curso de jornalismo bate um papo com Tiago Barbieri. Tiago, tudo bem? Eu não vou te chamar de Tiago, né? Pode me Eu chamar vou te de chamar Barba. de Barba, que é como nós conhecemos você há mais de 20 anos. Pois é, eu agradeço o convite, Wander, e é um prazer estar aqui revivendo, né, as pessoas que a gente conviveu aqui, muita história boa do Mackenzie e falar um pouquinho, né, dessa trajetória que teve mudanças de rota aí ao longo do tempo. Você nunca perdeu contato com a gente, na realidade, né? Você nunca perdeu contato com o Mackenzie, de certa maneira. Não, porque, né, a relação com você, com o Paulo, né, que hoje virou professor também, né, na turma de jornalismo, mas era da nossa turma, e mais uns 2 ou 3 ali, o Mineiro, o Batata, o Melão, né, a gente vai usar os apelidos aqui, mas a gente sempre manteve esse contato muito próximo, né, eles todos foram meus padrinhos de casamento, então a amizade que começou aqui vai para a vida. Como é que você chegou ao Mackenzie, Barba? Em 98, eu fui morar no México, fui fazer intercâmbio e terminei o colegial lá. E aí, quando eu voltei, prestei para a FUVEST, mas na verdade eu prestei para ver como que era, né? Porque eu nem tinha me preparado, nem nada. E aí eu comecei a fazer cursinho e tal, e a minha tia, ela era professora no Mackenzie, no colégio, não na faculdade, ela era professora de educação física. E aí ela me deu um toque, ela falou, pô, vai abrir vestibular de jornalismo no meio do ano. E aí eu falei, pô, em vez de eu ficar o ano inteiro no cursinho, vou testar. E aí passei, putz, e fiquei muito feliz de ter entrado aqui. E de onde veio a escolha pelo jornalismo? Vem desde sempre, assim. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com rádio. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Eu era daqueles que acordava às 5 da manhã com o Vambora, Vambora da Jovem Pan. E quando a Jovem Pan, na minha opinião, fazia um jornalismo de verdade. Depois ouvia jornadas esportivas de todas as rádios, enfim. Eu era daqueles que, na época, eu tinha muita fita cassete, então eu ficava gravando, ou às vezes alguma notícia, ou música, então eu tinha as minhas seleções ali musicais. Hoje é muito fácil, né? Você vai no Spotify, a tecnologia é muito... né? Mas antigamente eu ficava ouvindo... Tá falando de fita cassete. Fita cassete. Eu gravava e aí eu tinha tudo arquivado, músicas que eu gostava, reportagens, enfim. Então era uma coisa que... Como a rádio fazia, exatamente. né? Então era uma coisa que estava já na minha veia desde sempre. Vocês fizeram, inclusive, aqui na faculdade, né, antes da gente entrar na questão da formação em si, vocês tinham uma rádio aqui experimental. A gente teve um programa, né, que a gente... né, o Dogão Prensado, que era um programa humorístico. E a gente se divertia muito. A gente, né, tinha o Marcelo que fazia imitações dos professores, enfim. É uma pena que não foi pra frente, né? Se tivesse existido o YouTube na época, a gente teria talvez viralizado, porque era muito bom. E como é que foram esses 4 anos de formação? Foi incrível, viu, Wander? Assim, quando você e o Paulo criaram o nosso grupo de WhatsApp agora, né, para falar dos 20 anos e tal, putz, me vieram tantas memórias boas, né? Assim, eu acho que foi um período da minha vida em que eu fui mais feliz, assim, eu fui mais livre, né? Assim, eu era quem eu era, né? Assim, sem me preocupar. Então eu vinha pra cá vestido do jeito que eu queria, sem me preocupar com julgamentos, eu vinha de bermuda e tal. E foi uma época muito feliz. Eu acho que a nossa turma, né? Lógico que toda a turma tem os grupinhos e afinidades, mas, num geral, a nossa turma se dava muito bem, né? Os grupinhos circulavam entre si ali e interagiam muito bem. Então, eu acho que foi um momento muito feliz, assim, e a ponto que, né, na época a gente só estudava à tarde, né? Só tinha os horários à tarde. E eu e o Batata, o Paulo, por exemplo, a gente chegava aqui 9 da manhã,
porque era gostoso estar no ambiente aqui. Então a gente ficava ali na pracinha, ficava aqui na Maria Antônia, tomava alguma coisinha, né, brincava, conversava, ia para as aulas. Então, assim, para mim foi um período muito divertido mesmo, muito proveitoso na minha vida. Você já falou do rádio, né? Certamente devia ser uma das disciplinas de sua preferência. E outras coisas que você acha que foram importantes para a sua formação? Eu acho que num contexto geral, assim, pensando profissionalmente, sendo bem pragmático, profissionalmente o rádio para mim foi o que me direcionou, né? Até porque você já foi direto para o rádio, Porque né? eu saí daqui já direto para o rádio, que era meu objetivo. Mas enquanto conhecimento, enquanto, né, carreira universitária, eu acho que foi bem completo, né? Assim, as aulas do Salinas eram incríveis, o Maluli era incrível, a Malena era, né, assim, tinha uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, as suas aulas também eram muito, né, eu lembro que a gente trocava muita ideia. Então, para mim, assim, cumpriu muito o que eu imaginava da faculdade de jornalismo, de ser uma coisa assim muito mais não só, sabe, eu vou vomitar uma teoria aqui para você. Tipo, vamos pensar sobre essa teoria. O que isso aqui traz para você? Né? Qual o seu ponto de vista? Porque também é a nossa função, enquanto jornalista, entendermos os diversos pontos de vista de uma notícia, né? Não só os dois pontos de vista. Às vezes tem muito mais, né? E a vida é assim também, né? Hoje eu entendo muito bem isso também, com tudo que eu passei na minha vida e todas as mudanças. A gente não nasceu só para fazer uma coisa, né? Então, é importante. As aulas de economia com Oscar, por exemplo. Cara, a gente tinha debates homéricos e, assim, sempre mantendo um alto nível, um respeito muito grande um pelo outro, mas, né, era uma coisa que te instigava. Não era assim, somos cordeirinhos, aceitamos pacificamente, não. E a nossa turma tinha esse perfil também contestador. Contestadora, né? Com certeza. Eu lembro muito bem. A gente causou um pouco aqui no Não, mas a universidade, campus, né? né? A universidade tem esse papel também. Eu lembro que no segundo mês de faculdade a gente promoveu uma greve, porque, se eu não me engano, foi por conta de um estúdio de fotografia, né? Porque hoje a faculdade de jornalismo tem uma estrutura muito grande aqui no Mackenzie, né? Na nossa época ainda estava muito incipiente, então a gente tinha aula, por exemplo, no prédio 3 do Direito. O estúdio de fotografia... No colégio, às vezes. O estúdio de fotografia era na arquitetura, então não tinha, a gente era meio cigano aqui dentro, né? A gente era meio... não tinha o nosso, né, o nosso território, né? Então a gente ia meio que marcando em todos os cantos ali. E aí a gente fez um protesto na frente da reitoria porque o estúdio de fotografia estava sendo usado e a gente não pôde fazer aula e não sei o quê. Então a gente tinha esse perfil muito de contestação, né? A gente vai falar dessa sua mudança de carreira, mas antes disso eu queria... quando você entrou aqui, e até na tua formação, o diploma, ele era obrigatório, né, por exercício legal da profissão, depois caiu, ainda está uma discussão sobre isso. Qual a tua visão sobre isso? Quer dizer, você acredita ser importante a formação universitária para uma pessoa de comunicação? Eu acho que é fundamental, né? Porque eu entendo que hoje em dia, com todas as tecnologias e celular e facilidade que a gente tem, todo mundo é um comunicador, né? Acontece qualquer coisa, você sai aqui, tem um acidente no trânsito, já tem 30 pessoas com o celular ali registrando, estão noticiando aquilo. Mas a formação do jornalismo, ela traz um cuidado com a notícia, né? Um cuidado com checagem, um cuidado com a forma que você trata as fontes, né? Então, a gente está passando agora no Sul por uma tragédia terrível. Quantas pessoas que estão ali, talvez até com boa intenção de fazer um registro, alguma coisa, mas estão atrapalhando o trabalho de um bombeiro que está salvando uma vida, né? Fora essas questões de fake news, né? Que a gente está numa era muito delicada em relação a isso. Então, eu entendo que a formação do jornalismo traz a essência do jornalismo, que é essa, você investigar e conhecer a fundo e trazer a verdade, né? Então, eu acho que é muito importante. Talvez não seja essencial para você exercer a profissão
a faculdade de jornalismo, mas eu acho que é importante que você tenha alguma formação acadêmica para que tenha esse mínimo de cuidado com o que você vai passar para o seu público, né? Falando agora dessa mudança radical que você teve na carreira, como é que surgiu isso? Foi muito curioso, Wander, porque assim, enquanto eu estava na faculdade e quando eu comecei a trabalhar, eu sempre me vi no rádio, né? Aquilo que a gente falou no começo da conversa. Eu sempre achei que eu nasci só para fazer isso. E aí, em 2010, eu saí da Rádio Bandeirantes por conta de uma questão pessoal, né? Eu tive um falecimento na família, né? O falecimento do meu sogro de câncer. Foi um processo muito sofrido, muito sensível para a gente naquela época. E eu trabalhava de madrugada, né? Muito tempo que eu fiquei durante a minha carreira no rádio, a maior parte dela foi na madrugada. E é uma vida muito cansativa, que te desgasta muito mentalmente, fisicamente. Você não dorme direito, porque né, você vai dormir meio-dia, que é a hora que o mundo está acordado, a sua alimentação é diferente. Então, eu fiquei muito tempo nessa rotina e eu precisava ter um mínimo de vida normal, né? Se a gente pode classificar assim. Então, eu conversei lá na direção na época e não havia nenhuma vaga durante o dia, não tinha como eles me mudarem. E aí eu falei, então eu vou sair e fui para a área de assessoria. E a área de assessoria, assim, eu respeito muito, eu conheci muita coisa interessante, eu fiz trabalhos incríveis com empresas muito sérias, mas tem também um lado negativo, não da função de assessoria, mas de você estar presente ali no meio corporativo e ver as negociatas, e ver interesse público, ver empresas que atuam em algum setor que tem ligação com algum governo e precisam, né, e aí o papel do assessor é tentar passar a melhor mensagem da empresa, Sim. Não necessariamente o que é a realidade. E aí isso para mim me gerou um conflito interno muito grande, porque não era a verdade que eu acreditava. É um conflito que já vem da faculdade, na realidade. Né? Sim. E mais uma vez, assim, tem assessores de imprensa muito bons, né? Não, e é necessário. É necessário. Eu fiz trabalhos muito legais quando eu fiz media training, né, para ajudar os executivos a darem entrevista, a poderem se pronunciar e tal, e passar as mensagens que eles precisam passar. Então, eu acho que é uma função essencial. Mas para mim, que veio direto da redação e daquela coisa do dia a dia, de reportagem e de buscar a verdade, me trazia muito conflito quando, por exemplo, eu tinha uma gestão de crise que prejudicava a sociedade, por exemplo, sabe? Por qualquer motivo. E aí eu fui perdendo um pouco o tesão da coisa, né? Desculpa falar assim, mas... Não, tesão é importante. É importante na nossa vida. Para o trabalho é muito importante. Né? E aí eu fui perdendo, né? E aí eu fui fazer em 2015 um MBA em gestão de negócios, porque eu falei, eu já via o movimento nas redações também muito difícil, assim, de condições de trabalho mais difíceis, as redações muito mais enxutas e as pessoas trabalhando jornadas absurdas, 3 vezes mais, sem a proporcional remuneração, né? E aí eu falei, não, eu preciso mudar um pouco de vida, porque se eu vou voltar para a redação, eu vou perder o que eu tinha conquistado, pelo menos na assessoria, que era, eu trabalhava de segunda a sexta, horário comercial, então eu tinha fim de semana, eu tinha vida social, foi, né, o período que eu consegui casar, que eu consegui estruturar minha família, e não sei o quê. Então, eu sou muito grato, mas já não me completava. E aí, quando eu estava no TCC do MBA, me deu o estalo da questão do cachorro, porque eu sempre tive cachorro, meus tios eram criadores no interior do Rio de Janeiro, então passava boa parte da infância ali com eles, ajudando, né, cuidar dos canis, limpar e tal, não sei o quê. E aí eu me deu um estalo de falar, pô, vou ver se funciona trabalhar com isso. Mas eu não queria ir para a área veterinária, porque eu não queria ter que lidar com
a doença ou ter que sacrificar um animal. Eu queria ver alguma coisa que fosse o contrário, trazer a saúde. E aí até o Melão me falou assim, pô, Barba, tem uma empresa que está fazendo uma formação para comportamento, para a área de comportamento animal. Eu falei, pô, legal. E aí eu comecei a pesquisar e eu usei o meu TCC no MBA como fonte de pesquisa para isso. E aí eu fui me estruturando, pensei num plano de negócios e tal. E aí eu vi que batia muito comigo e foi muito bom, porque me deu flexibilidade de horário. Então hoje eu escolho o horário que eu trabalho, eu escolho a região que eu atendo. Enfim, eu consigo controlar um pouco mais e ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, por exemplo, a minha filha nasceu em 2019, né, ainda um pouquinho antes da pandemia, e eu consegui me programar para ter 45 dias de licença paternidade, que é uma coisa praticamente impossível em qualquer empresa, em qualquer ramo de atividade. Né? Então, me trouxe muitos benefícios, né? E assim, qualidade de vida, eu poder... Né? Eu falo que o meu escritório é no parque, né? Eu convivo com a natureza. Então, assim, isso para mim foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixei a comunicação de lado. É isso que eu ia perguntar. Eu queria saber se a sua formação, tanto acadêmica como profissional, te ajuda no processo de trabalho agora? Sem dúvida, porque eu preciso me comunicar com o público, né? Então, eu não sou expert em redes sociais, mas eu preciso divulgar meu trabalho em rede social. Eu preciso ter uma forma de abordagem com uma família que eu trabalho para ela entender a linha de trabalho que eu vou seguir e trazer essa família para fazer o trabalho junto comigo, né? Então é muito importante. E agora, né, eu vou até dar um spoiler, porque a gente não tinha combinado essa pauta, na verdade. Mas eu estou agora num segundo momento de transição, porque eu estou trabalhando, né, a parte de trabalhar comportamento animal me trouxe muita curiosidade sobre comportamento humano. E foi um período também que eu fiz muitas coisas de terapias para mim, terapias diversas, terapias psicanálise, teta healing, enfim, várias formas de terapia. E eu comecei a estudar muito sobre isso e agora estou abrindo uma vertente para trabalhar comportamento humano também. Porque eu vejo que muitos problemas dos cães que eu atendo são espelhados nos problemas das famílias. Então eu estou conseguindo agora ramificar e trabalhar. E a comunicação é importante. Se eu não tivesse conhecimento de comunicação, eu não conseguiria me expressar e falar assim, pô, como que você saiu do jornalismo para ser adestrador e para agora ser terapeuta? E como que eu vou confiar em você? Mas você vai confiar em mim porque eu estou estudando, eu sei me comunicar e eu sei a importância, né, do trabalho que eu estou fazendo para eles. Né? Então, para mim, foi fundamental. E ainda mais com o advento das redes sociais, né? Então, na pandemia que a gente ficou isolado, a forma que eu tinha de me comunicar, eu criei um canal no YouTube para falar sobre adestramento, eu criei um podcast, então... Tudo isso tem a ver com a comunicação, né? Além da própria comunicação com os animais, que é uma comunicação também. Algum arrependimento em ter feito jornalismo? Não, nenhum. Eu segui o meu coração desde sempre. Algum arrependimento de estar nessa turma? Isso não tem como escolher, né? Não, mas de maneira alguma. Eu gosto muito. A nossa turma, como eu falei, a nossa turma foi muito... Foi uma turma sem conflitos, né? Assim, internos. Então, apesar de terem os grupos, né? De novo, a gente interagia muito bem. A gente tinha um fluxo legal, a gente circulava pela faculdade legal. E a gente fez questão, por ser uma das primeiras turmas, de ser uma ponte para as novas turmas também. Então a gente teve convívio com a gente foi a segunda turma, a gente teve convívio com a primeira, porque nós fomos bichos deles, mas a gente teve contato direto até a gente sair da faculdade com todas as turmas que entraram. Né? Então isso foi muito legal também. Legal. Baba, obrigado por você ter vindo aqui, sucesso na sua escolha, boa sorte. Olha, eu quero agradecer mais uma vez o convite, elogiar aqui esse projeto seu, né, que
pô, você falou já que entrevistou mais de 100 alunos, acho que é incrível. E só agradecer ao Mackenzie, porque também faz parte da minha vida, continua fazendo, né, tudo que eu fiz. Eu tive ainda, dentro do jornalismo, a possibilidade de escrever um livro sobre o Corinthians, que é o meu time de coração, que eu virei corintiano por conta da minha bisavó, que me contava as histórias do time quando ela era criança, sabe? Então, tudo para mim faz sentido e eu sou muito grato, porque eu tenho hoje a condição de saber que eu não sou só um jornalista, eu não sou só um repórter, não sou só um editor, não sou só um assessor de imprensa, não sou só um adestrador, não sou só um terapeuta, mas eu sou o Thiago, que é tudo isso. E o Mackenzie faz parte dessa essência. Nós também somos gratos por você ter escolhido essa faculdade e ter mantido esse relacionamento aí. Obrigadão, Obrigado, Wander. Obrigado. Valeu.